A palavra de Deus nos mostra que a humanidade chegará no ápice de sua escuridão espiritual. Você sabia que a parábola das virgens nos mostra que o período da meia-noite representa a escuridão espiritual da humanidade? Na verdade, quando nós olhamos para as 24 horas do dia, segundo as revelações da palavra de Deus, nós vamos ver que o período do meio-dia representa o ápice do dia e o período da meia-noite representa o ápice do período da noite ou o ápice de uma escuridão. Então chegará o horário da meia-noite, que representa o período da grande tribulação, e esse horário da meia-noite representa a maior escuridão que a humanidade já viveu. Amados irmãos, escuridão espiritual está falando de uma humanidade que chegará no ápice de sua maldade, chegará no ápice do controle do sistema do anticristo. E Deus está levantando uma igreja para não permitir que os servos do Senhor permaneçam nessa escuridão espiritual. Escuridão espiritual ou cegueira espiritual é um momento em que a humanidade não vai conseguir enxergar o que está acontecendo no mundo. E a única ferramenta que a igreja tem para não ser cega espiritualmente é a luz da palavra de Deus. Você sabia que existe um grande grupo de cristãos, eu vou colocar entre aspas, existe um grande grupo de cristãos que está institucionalizando a cegueira espiritual? Cegueira espiritual é por falta de contato com a palavra de Deus, é por falta de exposição da palavra de Deus, e é pelo abandono ou pela escassez da vida de oração. Quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra, nós pegamos a nossa lâmpada para que tenhamos clareza das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Quer saber o que é a verdadeira geopolítica? Ore e medite na palavra para que o Espírito do Senhor deixe claro aos seus olhos o que realmente está acontecendo. Eu só assisto jornal, eu só assisto a geopolítica sensacionalista. Então, você é um sério candidato a ficar cego espiritualmente. Você não vai enxergar as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Por quê? Porque você pode ser tomado pelas trevas e ficar cego espiritualmente. Ou você pode deixar de usar a sua lâmpada e passar a não enxergar as coisas que estão acontecendo. Agora, quando nós olhamos para o texto de Jesus com o cego, chamado de cego Bartimeu, nós vemos que existe uma tipologia maravilhosa. Então, vai lá comigo em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 46. E preste bastante atenção, porque essa aqui é mais uma tipologia da igreja que está institucionalizando, uma igreja que está juntando, que está unindo um grande grupo de pessoas e fazendo com que esse grande grupo de pessoas estejam cegos para as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Você sabia que um dos principais motivos da cegueira espiritual da igreja hoje é porque essa igreja está dependendo muito mais de órgãos do governo ou porque está confiando muito mais nos governos desse mundo do que no governo do Senhor? Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado, mas tem uma mensagem profética aqui. Por quê, queridos? Porque Bartimeu representa um grupo de pessoas que está sendo acordada, um grupo de pessoas que está sendo acordado para as coisas que vão acontecer. Nós estamos vivendo um período de uma institucionalização da cegueira espiritual. E essas coisas, elas acontecem, sabe por quê? Porque as pessoas estão abandonando a palavra de Deus, a vida de oração, para serem militantes dos governos desse mundo. E por favor, não me entenda mal. Se você é um cristão, você defende os princípios da palavra de Deus. Você se posiciona como um cristão anti-aborto, você se posiciona como um cristão
anti-ideologias, você se posiciona como um cristão anti-divisão de classes, de cores, por quê? Porque nós defendemos os princípios da palavra de Deus. Só que, queridos, nós já entramos em um momento em que as pessoas estão cegas espiritualmente, sabe por quê? Porque estão muito mais preocupadas com o governo deste mundo. E eu quero falar isso de uma maneira muito calma e de uma maneira muito equilibrada. Você, cristão, que medita na palavra de Deus de maneira rasa, você que abandona a sua vida de oração ou ora 5 minutos por dia e é militante ao ponto de acompanhar todos os jornais, ao ponto de não ter uma vida com Deus, por quê? Não é porque você trabalha na igreja, não é porque você tem um cargo na igreja, significa que você se relaciona com Deus. Trabalhar para Deus não é se relacionar com Deus. Você precisa entender que a sua vida de oração e meditação na palavra de Deus é para se relacionar com Deus. Se você tem um cargo na igreja, se você faz piedade, se você trabalha ajudando pessoas, isso é trabalhar para Deus. Você deve exercer a piedade, você deve exercer a caridade segundo a palavra de Deus, mas isso é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus não é se relacionar com Deus. Entendendo muito bem isso, vamos compreender quem era Bartimeu. Ele era alguém que tinha a autorização para mendigar naquela época. Na época de Jesus, o império que estava em vigência era o Império Romano. A nação de Israel estava sendo subjugada, estava sendo governada pelo Império Romano. E segundo a lei daquela época, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa podia mendigar sem a autorização do governo. Então, todo aquele que era pedinte nas praças ou nas ruas que eram subjugadas pelo Império Romano, todos aqueles que estavam sendo conduzidos pelo Império Romano e mendigavam ou recebiam algum tipo de assistencialismo, era necessário ter uma autorização do Império Romano. E todo aquele que mendigava, como Bartimeu, ele tinha que ter alguma identificação dessa autorização. Então, os pedintes na rua, eles tinham algum tipo de insígnia. E Bartimeu, segundo a tradição, ele era alguém que tinha o quê? Uma capa com uma insígnia do Império Romano autorizando ele a mendigar. Pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou algum tipo de doença não contagiosa, ela era necessário ter a autorização do governo. Então, os pedintes, os mendigos, naquela época, eles tinham o quê? Uma capa ou alguma insígnia em alguma roupa, em alguma parte da roupa, autorizando a mendigar. Então, todo aquele que era pedinte na rua, ele tinha uma autorização do Império Romano para mendigar. E aí, queridos, quando ele está na rua mendigando, ele era alguém autorizado pelo governo para pedir esmolas. Queridos irmãos, aqueles que não eram autorizados não podiam pedir esmolas. Ou seja, Bartimeu era alguém dependente do Império Romano para receber o seu sustento. E essa é uma grande figura da igreja que nós estamos vendo hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser dependentes do governo e não querem ser dependentes de Deus. A Bíblia nos orienta a orar pelas nossas autoridades, a orar pelos nossos presidentes. Você deve orar por todos os presidentes. Não seja alguém seletivo. Não ore só por quem você gosta. Ore por todas as nossas autoridades. Sabe por quê, queridos? Porque Deus vai estar agindo através das nossas autoridades. É bem verdade que, às vezes, uma autoridade é levantada como ferramenta para punir os pecados do povo de Deus. Isso aconteceu e acontece. Isso aconteceu ao longo da história e isso vai continuar acontecendo. Enquanto a igreja não se arrepender de seus pecados, enquanto a igreja não parar de idolatrar pessoas, essa mesma igreja será subjugada por seus pecados. Agora, Bartimeu, ele tinha autorização para mendigar. A igreja de hoje está querendo autorização para mendigar. Será que se nós realmente quiséssemos uma ajuda de Deus, será que nós não nos dedicaríamos muito mais à meditação da palavra e à vida de oração? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Provérbios que o Senhor
ele tem o poder de conduzir o coração do rei, o coração dos governantes, para onde ele quiser. A Igreja de Cristo precisa militar muito mais em sua vida de oração, em sua vida de meditação, corrigir os seus erros, corrigir a sua má administração, do que propriamente ser militante e tentar depender dos impérios deste mundo. Agora, queridos irmãos, eu quero que você olhe para a imagem que eu sempre coloco aí. Por quê? Porque ao longo da história, a igreja, ela foi subjugada. Ao longo da história, vou melhorar a minha fala, ao longo da história, o povo de Deus sempre foi subjugado por um grande império. E é muito importante você entender essa lista que eu deixei aí, por quê? Porque ao longo da história, o povo de Deus foi subjugado pelo Império Egípcio, pelo Império Assírio, por todos esses impérios, o Babilônico, o Império Medo-Persa, e todos esses impérios são tipologias do que nós vamos viver nos últimos dias. Você vê aí no final da lista, como penúltimo império, o Império Romano. Por quê, queridos? Porque o último grande império, antes do estabelecimento do Império do Anticristo, que são as 10 nações, esse último grande império que subjugou a nação de Israel, que deu tanto trabalho por causa da união da política com a religião, esse Império Romano que deu muito trabalho, e o que descende hoje desse Império Romano é uma igreja romana totalmente desviada da palavra de Deus. Nós vemos, queridos, que o Império Romano é uma tipologia do que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, Bartimeu representa uma igreja cega que quer representar do governo, e o Império Romano representa esse governo hoje. Agora, eu sei que a maior parte das pessoas não acreditam no que eu estou falando, mas eu vou sempre dar base bíblica para você. João, em uma de suas epístolas, lembra das epístolas de João, então? Ele diz assim, vários anticristos se têm levantado até a chegada do anticristo. João, ele fala em uma de suas epístolas que ao longo da história existiram várias tipologias do anticristo até a chegada do grande ou do mais poderoso anticristo. Todos aqueles impérios que se levantaram para fazer oposição a Deus e a sua palavra. Todos aqueles ao longo da história que fizeram oposição a Israel, que fizeram oposição ao povo de Deus, são considerados anticristos. Agora, antes da chegada do grande anticristo, vai acontecer o quê? Várias tipologias, várias figuras do anticristo. Você sabia que nós estamos debaixo de um império que é inspirado pelo espírito do anticristo? Por quê, queridos? Porque nós não podemos confiar nos governos desse mundo. A chamada direita política, a chamada esquerda política, hoje são conduzidas pelo espírito do anticristo. E grava bem o que eu estou te falando. Eu já expliquei isso aqui. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é representada por essa imagem aí, é justamente os impérios que hoje são inspirações espirituais. E aquele que não entender essa tipologia, que cada um desses impérios é uma inspiração espiritual, não vai entender nada. Então, existe um governo mundial que controla direita e esquerda política, e esse grande império mundial que controla esquerda e direita política é um império que está promovendo situações nas nações para que as pessoas estejam cegas. Amados irmãos, não existe direita e esquerda política. O que existe são pessoas que defendem os princípios da palavra de Deus e um outro grupo de pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Se você tentar se enquadrar em algum desses lados políticos e começar a militar, abandonar os princípios da vida de oração, meditação profunda na palavra de Deus. E, por favor, fazer um devocional raso de 5, 10 minutos por dia não é meditar de maneira profunda na palavra de Deus. Meditar de maneira profunda na palavra de Deus é o revestimento que você precisa, é a lâmpada que você precisa para não ser uma pessoa cega espiritualmente. Então, nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão militando de maneira muito profunda e esquecendo de se aprofundar na palavra de Deus. Se um dia você foi alguém que meditou de maneira profunda na palavra de Deus, volte a meditar. Por quê? Porque senão você será tomado pela institucionalização da cegueira espiritual.
Agora, Bartimeu representa o quê? Representa um grupo de pessoas que está cega espiritualmente. E esse grupo de pessoas que está cego espiritualmente tem ainda os seus ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo. Você lembra do termo muito mencionado no livro de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, Bartimeu é aquele que tinha autorização do governo para mendigar. Eu quero perguntar para você. Você vai continuar mendigando o que os homens, os governantes podem te oferecer? Ou você vai vir para o lado do grupo de pessoas que não querem ser tomados por essa cegueira espiritual? E a pergunta que você tem que me fazer é, tá bom, se eu não faço parte do grupo que está cego espiritualmente, eu preciso fazer parte de que grupo? A parte do grupo dos que gritam. Versículo de número 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No contexto aqui de Bartimeu, você conhece muito bem a história, ele começa a gritar, por quê? Porque ele ouve um burburinho de que Jesus estava passando. Agora preste atenção, existe a presença, a onipresença do nosso Salvador, do nosso Messias, e existe a presença manifesta. Tudo isso está na palavra de Deus, queridos. Por quê? Porque existe um determinado momento de sua vida que o Senhor ele te visita de uma maneira particular, de uma maneira muito específica. O último e grande derramar do Espírito do Senhor é para que a igreja viva essa manifestação, essa visitação específica. Quando Bartimeu ele ouve o burburinho, o que ele está fazendo? Ele está como aquele grupo de pessoas que está ouvindo Jesus passando lá longe, mas não está caminhando com Jesus e não está vendo o agir de Deus. Será que você é alguém cego que não está vendo o agir de Deus? Será que você se contenta só com um grito longe de uma multidão que está falando de Jesus? Por quê? Porque pregações rasas nas igrejas que nós conhecemos, essas pregações coachings, essas pregações de vitória, essas pregações que não te alimentam direito, essas pregações que são uma baita água de salsicha, essas pregações são pregações rasas. Você está ouvindo Jesus lá de longe, mas não está vendo o poder e o agir de Deus na sua vida. E ele continua dizendo, versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabia que as revelações mais profundas da palavra de Deus, como o ensino das 7 festas do Senhor, como o ensino das 2 casas de Israel, nos mostra que vai existir o período do grito? Quando você vai para as festas do Senhor, você vai ver que o período do grito, que é a festa das trombetas, é o período em que a igreja estará vendo tudo de maneira perfeita, e estará com trombetas na sua boca, gritando a volta de Jesus. Amados irmãos, se você não é alguém que está clamando pela volta de Jesus, você não está vivendo o período em que nós precisamos gritar a respeito daquilo que está acontecendo. Quando nós olhamos para as 7 festas do Senhor, nós vemos que nós hoje celebramos a festa de Pentecostes. Só que o período da festa das trombetas é o período em que vai acontecer o grito. Grito na palavra de Deus nos conduz para o tempo do Yom Teruá. O que é Teruá, irmão Paulo? Teruá significa grito. Teruá significa o período do toque de trombetas, que é o período da grande tribulação. A igreja que está sendo despertada é uma igreja que vai ter trombetas em seus lábios, de uma maneira espiritual, de uma maneira simbólica, mas é uma igreja que grita. O que é a igreja que grita? É uma igreja que anuncia. É uma igreja que anuncia a volta de Jesus. Pergunto eu para você. Você entende a urgência de gritar a palavra de Deus porque o cenário do mundo aponta para a volta de Jesus? Ou você é alguém que não grita? Você é alguém que só milita, espera depender dos governos deste mundo? Amados irmãos, assim como o Império Romano, naquela época, tipificava
o império do anticristo, nós estamos vivendo este período também. Deus não vai mudar o cenário político. Deus não vai tocar na política. O que você precisa fazer é ter vida de oração e vida de meditação para não dormir com todo esse cenário que está sendo montado pelos impérios deste mundo. Agora, ele continua gritando. Por quê? Porque Bartimeu, ele se recusa a não ficar frente a frente com Jesus, o filho de Davi. Você sabia que os profetas mencionam que o Senhor estaria reerguendo o tabernáculo de Davi? O que é essa revelação de reerguer o tabernáculo de Davi? Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o apóstolo Tiago, naquele concílio de Jerusalém, ele nos mostra sobre o período do reerguer do tabernáculo de Davi, que é justamente o estabelecimento das duas testemunhas, a salvação de judeus e de gentios. Será que você está na expectativa de viver o ápice do poder de Deus aqui na terra, quando as duas testemunhas serão tomadas, porque Deus estará devolvendo para a igreja o poder e a autoridade que lhe foi tirado? O período do reerguer do tabernáculo de Davi, que é o período que nós estamos vivendo para o início da grande tribulação, é justamente a igreja sendo revestida para que a mesma adoração que Davi ele ofertou para Deus, que essa igreja volte a ofertar. Será que, como Davi, você vai conseguir fugir dos Saús deste mundo para adorar a Deus em tendas ou em cavernas? Queridos irmãos, nós estamos vivendo o período do tabernáculo de Davi que está sendo reerguido, quando judeus e gentios são alcançados pela salvação, e esses judeus e gentios nos últimos dias serão usados com poder e graça. Quando Bartimeu chama Jesus Cristo de filho de Davi, ele estava reconhecendo Jesus como o Messias. Existia uma promessa sobre aquele que reinaria no trono de Davi e seria um reino eterno. A igreja de Cristo dos últimos dias precisa ter a mente e a cabeça muito mais para o reino de Cristo do que para os reinos e governos do sistema deste mundo. Agora, continua lendo o texto comigo. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. E então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. As pessoas que naquele momento queriam calar, dizendo: fica quieto, para de gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora são as mesmas pessoas que estão dizendo: levanta, o mestre te chama. Algumas pessoas que não são cegas espirituais, estão se tornando cegas, sabe por quê? Porque não estão entendendo o mover do Senhor que está passando por nós. Agora, aqueles que são cegos espiritualmente estão sendo despertados para este tempo que nós estamos vivendo. A única coisa que pode tirar a nossa cegueira espiritual são as palavras de Jesus. Cuidado, porque às vezes, no lugar que você congrega, no lugar que você mora, com as pessoas que você está convivendo, existem pessoas que vão tentar calar a voz do Senhor que Ele colocou em você. Se por um acaso você está sofrendo retaliações por causa das revelações que Deus está fazendo você entender, fazendo você pregar, não permita que as pessoas te calem. Continue pregando, não desanime. Não precisa afrontar as pessoas, apenas continue clamando. Por quê? Porque pessoas que não compreendem o nosso grito, o nosso chamado, a voz profética que Deus colocou em nós, são pessoas que precisam apenas ser ignoradas. Continue clamando. Jesus manda chamar o cego Bartimeu da mesma maneira que Jesus está nos chamando e tirando toda a escama dos nossos olhos. Versículo de número 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Você sabe muito bem o que significa essa capa. Essa capa tinha uma insígnia do Império Romano, como várias capas de falsos pastores, várias capas de falsos crentes, porque existem muitas pessoas que querem depender do governo para receber auxílios. Tem muitos pastores que querem se associar ao governo. Por que você acha que a maior parte dos pastores, desses que frequentavam o Congresso, frequentavam o Planalto, frequentavam a frequentavam o palácio do ex-presidente? Por que você acha que eles eram tão próximos
do antigo presidente. Não era porque queriam agir de Deus nessa terra. A maior parte dos pastores queriam. Eles queriam ter um conforto com um governo que lhe fosse favorecido. Todos eram assim? Não. Existem pastores piedosos que até se aproximaram do antigo presidente, mas a maior parte dos pastores eram pastores que queriam uma capa de favorecimento do governo, uma capa que falava uma linguagem. Mas ao longo da história, queridos, Deus não agiu através de governos para favorecer a igreja. Sabe por quê? Poucas vezes a igreja foi favorecida de maneira saudável pelos governos. E quando isso aconteceu, ou a igreja se misturou com os governos, se misturou com o Estado, ou essa igreja, ou esse povo de Deus relaxou em sua busca pela presença de Deus. Infelizmente, queridos, o ápice da busca pela presença de Deus pela igreja só aconteceu quando ela foi oprimida. Agora, nós precisamos entender que mesmo tendo boas intenções, mesmo orando pelos governos, nós precisamos entender que a prioridade não é o estabelecimento de um governo cristão. A prioridade é levar a nação do Brasil, é levar as nações ao arrependimento. Se você é militante e não denuncia o pecado da nação, significa o quê? Você está pensando muito mais nos governos deste mundo. Agora, o que é ter uma capa? Ter uma capa é colocar uma capa porque você quer o governo que agrade o seu coração. E se Deus quiser levantar em todas as nações governos que vão enganar o povo de Deus, será que você vai conseguir discernir? Será que você pensa que o governo do anticristo é um governo anti-família? O governo do anticristo não é um governo anti-família. O governo do anticristo não é um governo de ideologia. O governo do anticristo é muito semelhante ao governo que nós desejamos em nossa nação. Amados irmãos, o governo do anticristo, ele vai falar como cordeiro. Você sabia disso? Que o discurso do império do anticristo não é um discurso, entre aspas, esquerdista, mas o discurso do império do anticristo é um discurso conservador, direitista. É por isso que você não pode ser enganado pela capa que quer depender dos governos deste mundo, achando que Deus vai agir através do Congresso, achando que Deus vai estabelecer um governo na nação. E a partir do próximo ano, fique atento, porque vai existir um grande mover conservador, um grande mover direitista nas nações. Por quê? Porque a nova ordem que está sendo estabelecida é favorável ao antigo presidente do Brasil e ao atual presidente dos Estados Unidos. O governo do anticristo, o sistema da besta de 7 cabeças e 10 chifres, não é de ideologias, é conservador. Agora, você quer uma capa confortável para que o seu governo favorito esteja na cadeira da presidência da nação? Ou você é alguém que vai se dedicar à sua vida de oração? Por quê? Jogar a capa significa se aproximar de Jesus. Jogar a capa é correr risco de perder o emprego, é correr risco de ser falado em sua igreja, só para estar mais perto de Jesus e de sua palavra. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Peraí, que eu torne a ver? Significa o quê? Significa que ele já tinha enxergado em algum momento de sua vida. Eu quero voltar a ver. Será que você é um cristão que tinha um bom entendimento da palavra de Deus e tinha um bom entendimento das coisas que estão acontecendo no mundo, mas você foi tomado por uma cegueira espiritual temporária? Nos últimos dias, muitos cristãos vão ficar cegos para a escuridão desse mundo. Sabe por quê? Porque estão abandonando a meditação profunda na palavra de Deus. E estão abandonando a sua vida de oração. Será que essa mensagem não chegou até você porque o Senhor quer que você volte a ver? Será que você, no início de sua conversão, de sua caminhada com Jesus, você não enxergava tudo de maneira perfeita e agora você só consegue enxergar as coisas desse mundo, o governo desse mundo? Você é alguém que está sendo tomado pelos planos, muito mais planos do secular, muito mais planos deste mundo do que com as coisas de Deus? Bartimeu joga a capa e fala para o Senhor: eu quero voltar a ver.
O clamor da igreja de hoje é um clamor que precisa ser Igreja de Cristo do Brasil, volte a ver. Esse precisa ser o clamor. Por isso que nós precisamos pregar: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A igreja que não prega o arrependei-vos, a igreja que não prega o arrependei-vos, essa igreja não estará preparada para pregar: vos é chegado o reino dos céus. Sabe por quê? Porque a igreja, ela quer o reino dos céus através dos governos deste mundo e não quer falar de arrependimento. Você acha mesmo que se Deus estabelecer um governo que favoreça a igreja, os pastores ladrões vão pedir perdão pelos seus pecados? Se Deus estabelecer um governo que favoreça a igreja nas nações, você acha mesmo que as outras religiões que se associam à igreja vão se entregar a Jesus? Ou vão dar a glória para os seus deuses? Eu lembro da época em que existia muita militância pelos governos. Existia muita militância, existia, aliás, aquelas passeatas, aquelas grandes aglomerações. Existiam várias pessoas de muitas religiões. E todas as religiões estavam orando aos seus deuses. Você acha mesmo que a nação brasileira precisa de um governo que te favoreça? Ou ela precisa sair de uma cegueira espiritual para que as pessoas entendam que precisam se arrepender? Versículo de número 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Você entendeu o que está escrito nesse versículo? Olha a ordem. Primeiro, ele joga a capa, dizendo o seguinte: eu não posso depender do Império Romano. Jesus está falando para a igreja dos nossos dias hoje: não busque em militância depender dos governos desse mundo. Se posicione apenas como um cristão que defende os princípios da palavra de Deus. Não queira estabelecer um governo cristão, porque isso não vai acontecer. Jogue a capa da dependência dos governos deste mundo. Essa é a primeira parte. Segunda parte, a salvação. Ele diz assim: a tua fé te salvou. Nós precisamos pregar a salvação. Nós precisamos pregar o arrependimento. Existem servos do Senhor, entre aspas, que estão em suas igrejas cantando com roupas apertadinhas, mas estão clamando por um governo que favoreça a igreja. Existem muitas pessoas que estão fornicando dentro da igreja. Existem jovens que estão em pecado. Existem pessoas que estão dividindo as suas denominações, fazendo fofoca. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa se arrepender de seus pecados. A prioridade de Deus é a salvação do seu povo. Por isso que ele diz: vai, a tua fé te salvou. Aí depois que a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver. Se não houver arrependimento, a igreja não vai enxergar as revelações mais profundas da palavra de Deus. Você sabe por que a maior parte dos pastores famosos não tem revelações como o ensino das 2 casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor? Sabe por que a maior parte dos pastores famosos não acreditam que a igreja estará na grande tribulação? Sabe por que eles são cegos para essas revelações? Porque a maior parte das denominações históricas do Brasil estão entregues às sociedades secretas e aos governos deste mundo. Basta fazer uma breve pesquisa. Aí, se a liderança desses pastores famosos estão entregues ao pecado e às sociedades secretas, as revelações profundas não chegam a esses pastores famosos. Queridos irmãos, a tua fé te salvou. Será que a maior parte dos cristãos que nós conhecemos conseguem ouvir isso? Aí, imediatamente, Bartimeu voltou a ver. Assim que a igreja se arrepender, imediatamente ela vai voltar a enxergar as revelações mais profundas da palavra do Senhor. Aí sim, no período da grande tribulação, essa igreja voltará a ver e essa igreja vai caminhar com Jesus estrada afora. Será que você compreende a profundidade dessa geração de Bartimeu? Será que você pode se dizer alguém que anda com Cristo ao ponto de enxergar as revelações profundas para a igreja dos últimos dias? Ou você é alguém que quer manter a capa da dependência dos governos desse mundo? Eu espero que essa meditação tenha abençoado e edificado a sua vida. Que o Senhor te abençoe de maneira profunda e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações. Até lá!